Milhares de novas espécies são descritas cientificamente a cada ano, com apenas algumas chamando a atenção do público em geral. De minúsculos mamíferos escondidos nas florestas da América do Sul, a gigantes do oceano escondidos à vista de todos. Neste vídeo, estaremos observando 25 espécies que foram formalmente descritas em 2025. Mamíferos. Cuica de Chachaoia. No Parque Nacional Rio Abissil, situado nas florestas nubladas do norte do Peru, pesquisadores capturaram uma espécie macho de cuica, que não reconheceram. Era semelhante das outras espécies, mas com algumas distinções fundamentais. Tinha um focinho longo e estreito, com pelagem mais clara do que na cabeça, pelagem dorsal marrom avermelhada, uma máscara facial escura que não se estendia até a orelha e uma cauda que é significativamente mais longa do seu corpo. O sequenciamento de DNA, exames no crânio e na dentição da espécie confirmaram posteriormente que era uma nova espécie para a ciência e foi nomeada Cuica de Chachaoia, em homenagem ao povo Chachapoya, os guerreiros das nuvens, que vieram na região antes das chegadas dos Incas. Nenhum outro espécime foi encontrado ainda, então não se sabe muito sobre essa espécie. Ouriço de Voz e o complexo do ouriço andinho. O ouriço andinho é uma espécie arbórea e historicamente assumia-se que muitos dos ouriços encontrados em todo o Equador, Colômbia e Panamá pertencem a essa espécie. Mas trabalhos genéticos anteriores sugeriam que provavelmente havia mais de uma espécie sendo confundida com outra. Em 2025, pesquisadores publicaram análises genéticas e morfológicas mais detalhadas, confirmando que pelo menos 3 espécies separadas. A espécie dos Andes e do Equador continua a ser chamada de ouriço andinho. Na ecorregião do Choco Darién, do noroeste da Colômbia e Panamá, a espécie agora é chamada de ouriço de Rothschild, enquanto a mais nova terceira espécie descrita em 2025 é o ouriço de Voz. É encontrado nas florestas úmidas e secas do vale interandino do rio Magdalena e na região caribenha da Colômbia. Todas as 3 se diferenciam geneticamente, se diferenciam na morfologia craniana e na cor da pelagem, cobertura dos espinhos e nas proporções gerais. Esquilo terrestre de Snake River Plains. Na planície do rio Snake, no sul de Idaho, os esquilos terrestres de Piute, ao norte do rio Snake, eram conhecidos há muito tempo por parecerem um pouco diferentes. Sendo menores que as outras populações com a pelagem mais pálida, espécies de esquilos terrestres podem ser difíceis de distinguir. E esses esquilos eram apenas considerados uma variação regional. Mas quando os pesquisadores reuniram as evidências mais amplas em toda a sua área de distribuição, descobriram que as populações do rio Snake eram na verdade espécies distintas. Em 2025, eles foram descritos como esquilo terrestre de Snake River Plains, um endêmico de Idaho, com distribuição irregular em aproximadamente 30 mil km². 2 subespécies também já foram reconhecidas dentro dessa recém-descrita espécie, refletindo uma estrutura leste-oeste através dessa planície. Rato d'água inca. Uma estranha nova espécie de roedor foi descoberta em 2025, vivendo nas encostas florestais ao redor da mundialmente famosa Machu Picchu. Pesquisadores capturaram um rato que era diferente da maioria dos roedores. Mostrava adaptações claras à vida na água, incluindo pelagem densa e repelente à água, pés parcialmente palmados e um formato corporal adequado para nadar em riachos de fluxo rápido, bem como para se mover através de sobe-bosques denso. Ele também tem orelhas minúsculas que não são visíveis através de sua pelagem, uma adaptação hipotetizada para ajudá-lo a se manter aquecido. A análise genética revelou que não era apenas uma nova espécie, mas um gênero completamente novo. E agora conhecido como rato d'água inca, é um dos poucos roedores semiaquáticos
conhecido nos Andes. Musaranho anão de Stanley. Os musaranhos da Etiópia são diversos, mas com muitos parecendo muito semelhantes entre si. Pouca pesquisa sendo feita para diferenciá-los. Provavelmente existem vários aguardando a descrição científica formal. Em 2025, uma espécie foi finalmente reconhecida, o musaranho anão de Stanley. Ele vive nas pastagens afro-alpinas, onde as noites são frias e o oxigênio é rarefeito. Ele é tão pequeno que mesmo entre os musaranhos é considerado uma espécie anã. O musaranho anão de Stanley tem diferenças consistentes em tamanho, formato do crânio e dentição de qualquer outra espécie conhecida. A análise genética confirmou que ele é distinto, está entre os menores da espécie conhecidas de mamíferos de todo o mundo e foi nomeado após o Planalto de Stanley, onde foi descoberto pela primeira vez. Aves. Inhambu de máscara ardosa. Nas florestas montanas da Amazônia Ocidental, pesquisadores trabalhando na Serra do Giz, aqui no Brasil, documentaram um inhambu que se destacou imediatamente tanto por sua aparência quanto por seu canto. Ele tem uma marcante máscara facial cinza escura, ardósia, partes inferiores em canela avermelhado vívido e um dorso cinza marrom uniforme. Mas sua característica mais incomum é a sua voz, tendo canções longas e poderosas que se espalham por encostas montanhosas íngreme e produzem um eco profundo e ressoante. Está sendo chamado de inhambu de máscara ardosa. Acredita-se que toda a população esteja restrita ao maciço da Serra do Giz, com um número total estimado de pouco mais de 2.100 indivíduos. Tagarela joia de capuz. No karst florestal das montanhas de Dobramento do Sul, em Papua Nova Guiné, pesquisadores identificaram um tagarela joia com um padrão de plumagem único. As aves têm uma marcação marrom semelhante a um capuz na coroa da cabeça, que contrasta nitidamente com o queixo branco e a máscara preta ao redor dos olhos. Foi graças às suas vocalizações distintas, bem como sua coloração e padrão de plumagens únicos, que os pesquisadores puderam separá-los de outros tagarelas intimamente relacionados, levando ao nome de tagarela joia de capuz. A espécie é conhecida apenas da crista de Yagfu, onde parece ser excessivamente rara. Répteis. Víbora da fosseta de Vang Vieng. Na floresta tropical de calcário ao redor de Vang Vieng, no noroeste de Laos, herpetólogos documentaram uma nova espécie de víbora da fosseta de cabeça de lança, a víbora da fosseta de Vang Vieng. Tem contagens de escamas e coloração diferente de outras espécies intimamente relacionadas. Sua característica mais impressionante é a lavagem de cor amarelo alaranjado em sua cabeça e as 3 listras verticais escuras tênues que correm por cada lado do seu focinho. O resto da cabeça é muito mais escuro e o corpo é de marrom a marrom acinzentado, com manchas escuras bordeadas de preto que formam um padrão zigue-zague interrompido. Atualmente é conhecida apenas de uma pequena área da província de Vientiane, e sua raridade e pequena área de distribuição significam que já é considerado o perigo da extinção da espécie. Esquinquio grácil do Deccan. Nos planaltos rochosos do Ghats Oriental da Índia, uma nova espécie de réptil foi descrita em 2025. Quase parece uma cobra, mas na verdade é um largato. Pesquisadores estavam reexaminando esquinquios que haviam sido agrupados por muito tempo quando notaram uma população que não se encaixava bem com as outras. Eles eram mais esguios do que seus parentes próximos, com um corpo mais alongado e diferenças sutis, mas consistentes na escamação e nas proporções. A análise genética confirmou que eles eram entre 4% e 10% diferente de outras espécies relacionadas. O esquinquio grácil do Deccan está confinado na península do Deccan, onde habita os habitats secos e abertos da região.
cágado de dobradiça de pescoço alto. Antes de 2025, acreditava-se que o cágado de lama preto da África Oriental se distribuía por uma grande parte da África Oriental. Embora populações diferentes das regiões não parecessem todas iguais, quando pesquisadores reexaminaram as espécies de toda a região, encontraram diferenças genéticas e morfológicas que indicavam que uma espécie poderia ter sido ignorada. Parecia haver 3 linhagens distintas, 2 das quais eram intimamente relacionadas. Como resultado, o cágado de dobradiça de pescoço alto foi descrito e imediatamente dividido em 2 subespécies, refletindo as diferenças regionais entre a população da bacia do Congo e da região do lago de Tanganyika. O cágado de lama preto da África Oriental é agora considerado confinado a áreas mais a leste, primariamente da costa do Quênia, Tanzânia e Moçambique. Anfíbios. Sapos arborícolas da Tanzânia. Nas montanhas da Tanzânia, pesquisadores identificaram 3 novas espécies de sapos arborícolas. Em uma das linhagens mais estranhas do mundo, esses sapos são incomuns, não apenas por seu estilo de vida semi-arbóreo, mas também porque dão à luz a filhotes totalmente desenvolvidos em vez de botarem ovos. Após centenas de espécies de museu serem analisadas, espécimes que eram considerados ser uma única espécie, revelou-se que havia 3 espécimes não descritas escondida nesses museus. Cada uma é reescrita a uma floresta de alta altitude diferente nas escarpas de Dzunga, nas montanhas de Manyeng, tornando-as altamente localizadas e em risco de extinção, pois as florestas que cobrem os picos dessas montanhas estão desaparecendo rapidamente. Rã do riacho de Meratus. Nas montanhas de Meratus, no sudeste de Borneo, pesquisadores pesquisando riachos florestais documentaram uma espécie de rã de riacho anteriormente não reconhecida. Ela pertence a um grupo frequentemente chamado de rã com presas, nomeadas pelas projeções ósseas da mandíbula inferior, mas essa população mostrou diferenças consistentes no formato do corpo, coloração, vocalizações e características larvais comparado a outras rãs de riachos conhecidas na região. Em 2025, a espécie foi confirmada como legítima. A rã do riacho de Meratus é conhecida atualmente apenas da cordilheira das montanhas Meratus, no sul e leste de Kalimantan, na Indonésia, onde habita em riachos claros e de fluxo rápido, em altitudes mais elevadas. Peixes e a vida marinha. Bagre cicerídeo de lábios verrugosos. Em riachos de montanha frios e de fluxo rápido do sudeste de Tibete, pesquisadores descreveram recentemente um pequeno bagre com um formato corporal incomum. Ele tem uma interessante cabeça achatada e expandida lateralmente, mas a característica que os distingue de outras espécies semelhantes são as projeções carnudas semelhantes a verrugas ao longo do lábio inferior. O bagre cicerídeo de lábios verrugosos foi documentado no sistema do rio Zululi, onde vive pressionado contra o leito do rio em águas de alto gradiente. Seu corpo achatado e peças bucais especializadas são adequados para a vida em correntes fortes, e sua área de distribuição conhecida parece ser extremamente limitada. Hamlet de Banco de Campeche. Peixes de Recife são frequentemente coloridos e bem conhecidos, já que os humanos tendem a passar muito tempo nesses habitats, mas em 2025, nos recifes rasos de Banco de Campeche, pesquisadores documentaram uma pequena espécie de peixe de Recife, que havia sido ignorado apesar de viver em uma região bem estudada. Ele pertence ao Hamlet, um grupo conhecido por sua impressionante variação de cores. Mas este peixe tinha um padrão distintivo que não correspondia a nenhuma espécie descrita. Recebeu o nome comum de Hamlet de Banco de Campeche e parece ser endêmico desta extensão relativamente limitada do Golfo do México, com seus parentes mais próximos sendo o Butter Hamlet e o Veracruz White Hamlet. Gobio Super Saiyajin. Nos recifes da zona crepuscular do rio do Japão, ao largo de Okinawa, um único góbio camarão coletado a cerca de 210 metros de profundidade revelou-se uma nova espécie. Ele é o único de seu gênero devido ao quão mais profundo vive comparado aos seus parentes. É instantaneamente reconhecido por sua coloração, tendo listras e manchas amareladas brilhantes e distintas correndo ao longo do lado da dorsal de seu corpo e de suas barbatanas. Essa
coloração lembrou os pesquisadores da transformação de Super Saiyajin de Dragon Ball. O Gobi Super Saiyajin recebeu seu nome baseado nessa semelhança. É conhecido apenas de um único espécime, que mede pouco mais de 8 centímetros de comprimento. Peixe caracol do Pacífico Norte. Nas águas profundas do Pacífico Norte, pesquisadores descreveram 3 novas espécies de peixe caracol em 2025. O peixe caracol elegante é de um marrom achocolatado escuro e que fica mais claro em direção à cauda, e é comumente observado ao redor da estação M, na costa da Califórnia, dando-lhe o nome científico de Paraliparis M. O peixe caracol escuro é quase totalmente preto, com uma cabeça grande e arredondada, e é nomeado em honra ao Dr. Paul Yancey, que fez contribuições significativas para o campo da biologia do mar profundo e fisiologia de peixes. E a terceira espécie é o peixe caracol irregular. É rosado e coberto por pequenas protuberâncias arredondadas, dando-lhe uma aparência visivelmente rugosa. E também tem barbilhões óbvios que aumentam sua visão. Interessantemente, o seu nome científico em grego significa pequenas protuberâncias. Tubarão-lanterna da Austrália Ocidental. Ao largo da encosta continental profunda da Austrália Ocidental, no Oceano Índico, cientistas estavam classificando espécimes recentes coletados quando notaram que 6 espécies de tubarão não correspondiam a nenhuma espécie conhecida. Eles eram pequenos tubarões-lanternas pretos, com marcações distintas em suas barbatanas e um padrão desconhecido em seus órgãos produtores de luz. Como outras espécies de tubarão-lanterna, o tubarão-lanterna da Austrália Ocidental usa fotoforos para brilhar no escuro e carrega a clássica configuração de defesa de 2 barbatanas dorsais, cada uma com um espinho robusto e ranhurado. Manta atlântica. A raias manta tem uma taxonomia complexa, e por mais de 15 anos, alguns sugeriam que aquelas vivendo no Oceano Atlântico, particularmente no Golfo do México e no Caribe, poderiam representar sua própria espécie. Mas não foi até julho de 2025 que isso foi finalmente confirmado. Uma das características distintivas mais claras é o padrão de manchas brancas nos ombros, que formam um distintivo em formato de V gigante, em vez do formato em T visto na manta atlântica gigante. Essas mantas também tendem a ser mais pálidas ao redor da boca e dos olhos, e seus lados inferiores têm um padrão de manchas que tendem a ser mais confinado à área abdominal do que a manta de Recife. A recém-nomeada manta atlântica ocorre ao longo das encostas atlânticas das Américas, do nordeste dos Estados Unidos até o sul do Brasil. O seu nome científico da espécie é Yara. Foi escolhido em referência a Yara, um espírito das águas da mitologia indígena brasileira. Invertebrados. Abelha Lucifer. Nos campos de ouro da Austrália Ocidental, uma vez pesquisadores de polinizadores visitando uma flor silvestre extremamente rara nas Bremer Ranges revelou uma abelha cortadora de folhas que era impossível de ignorar, uma vez que os pesquisadores olharam mais de perto. Fêmeas dessa espécie têm minúsculas projeções semelhantes a chifres que lhe dão um perfil diabólico, uma característica que não é conhecida em outras abelhas intimamente relacionadas na área. Até agora foi associada apenas a 2 espécies de planta, incluindo a espécie criticamente ameaçada que foi descoberta visitando-a. Foi nomeada abelha Lucifer por causa das estruturas em forma de chifres das fêmeas. A descoberta também é considerada de importância significativa para a conservação, porque esta abelha pode ser de uma área de distribuição muito limitada, em uma paisagem que já está sob pressão significativa de distúrbio do habitat, incluindo mineração na região. Borboleta de faixa curiosamente isolada. Em uma paisagem varrida pelo vento chamada de Leque de Blackiston, no Parque Nacional de Waterton Lakes, Alberta, vive uma pequena e despretensiosa borboleta de Harris-Streak. Sua aparência não é nada notável, sendo marrom cinza no geral, mas sua área de distribuição é o que trouxe ao olho do público. Por muito tempo presumiu-se que fosse uma população isolada da Half Moon Harris-Streak. As populações mais próximas da qual eram encontradas
encontradas a mais de 400 quilômetros a oeste e sul na Colômbia Britânica e Montana, mas quando pesquisadores analisaram o genoma, perceberam que esta borboleta é altamente restrita e na verdade é uma espécie distinta, que só vive nesta seção pradaria, que não tem mais do que alguns quilômetros quadrados de tamanho. Ela é fortemente divergente e tem diversidade genética extremamente baixa e uma longa história de endogamia consistente com seu isolamento. Ela tem uma pequena área de distribuição e tamanho populacional limitado. Em 2025, foi nomeada como borboleta de faixa curiosamente isolada, em referência à minúscula faixa de pastagem onde pode ser encontrada. Ao contrário da Half Moon Hairstreak, que é associada a Artemisia, esta espécie é associada ao tremoço prateado, e as larvas têm uma relação mutualística com uma espécie específica de formiga, na qual as lagartas fornecem uma secreção doce para as formigas comerem e as formigas fornecem proteção em troca. A aranha-teia de funil de Newcastle. A Austrália tem má fama pelo número de espécies venenosas, e agora pode adicionar mais uma. Por anos, criadores de aranhas e pesquisadores de veneno notaram que aranhas-teia de funil na região de Newcastle, ao norte de Sydney, eram extraordinariamente grandes, com alguns machos superando até as maiores teias de funil de Sydney. Em 2023, um indivíduo massivo foi capturado e ele se revelou maior do que qualquer aranha de funil reconhecida em registro. Ele foi apelidado de Big Boy, e quando pesquisadores compararam espécies de Newcastle com material de museu e dados genéticos, perceberam que eles não eram apenas um único caso isolado, mas um membro de uma espécie anteriormente não reconhecida. As aranhas ao redor de Newcastle eram consideravelmente maiores, anatomicamente distintas e geneticamente separadas. Como resultado, a aranha-teia de funil de Newcastle foi formalmente descrita em 2025, tornando-se a maior aranha-teia de funil reconhecida da Austrália. Apesar do tamanho, ela permanece clinicamente tratável, pois o antiveneno da teia de funil existe e ainda é eficaz contra a sua picada. Isópode gigante de Darth Vader. Há muitas espécies de crustáceos, isópodes, que vivem no oceano, e alguns deles são surpreendentemente grandes. Em águas profundas das costas do Vietnã, um isópode supergigante foi encontrado escondido à vista de todos, tendo sido parte da cadeia de suprimentos de frutos do mar por muito tempo. Em partes da Ásia, isópodes gigantes são vendidos como uma iguaria de luxo. Recentemente, pesquisadores obtiveram múltiplas espécies de pescadores e mercados e o compararam com espécies conhecidas. Lá nos mercados encontraram uma espécie nova para a ciência. Ela era enorme, atingindo cerca de 32,5 centímetros de comprimento e cerca de 1 kg de peso, com uma estrutura facial e cabeça distintiva que lembrou aos autores o capacete de Darth Vader e inspirou o nome de isópode gigante Darth Vader. A espécie atualmente é conhecida apenas na costa do Vietnã. Plantas. Orquídea de Waiwin Shimanto. Nas terras altas mais ao norte de Sumatra, em Aceh, botânicos documentaram uma orquídea sem folhas, que foi por muito tempo negligenciada, em parte porque passa a maior parte de sua vida como uma teia de raízes fotossintéticas verdes pressionadas contra uma casca, tornando-se óbvia apenas quando floresce. E também em parte porque facilmente confundida com outra espécie, semelhante da vizinha Java. Mas a sua estrutura da flor é distintiva o suficiente para separá-la de outras orquídeas sem folha, e ela foi descrita como uma nova espécie, nomeada para Waiwin Shimanto, um especialista de orquídeas e conservacionista indonésio. A espécie parece ser restrita a Aceh e é conhecida apenas de 5 locais, em 2 regências, cada uma acima de 700 metros de altitude. Demônio lanoso. No Parque Nacional de Big Bend, no Texas, botânicos notaram uma minúscula planta coberta de lã que não reconheceram. Era coberta por pelos brancos densos, crescia rente ao chão e produzia interessantes flores cadeadas. Eles pensaram que poderia ser algo novo, e após a pesquisa ser completada, confirmaram que não era apenas uma nova espécie, mas um único membro conhecido de um gênero de planta inteiramente novo.
o que é achado raro nos Estados Unidos hoje. O nome do gênero Ovícola significa ovelhinha, enquanto seu nome científico Biradiata é em referência às folhas de duas pétalas únicas da espécie. Seu nome comum é demônio lanoso, devido à sua aparência peluda e sua proximidade com a toca do diabo, Devil's Den. Infelizmente, apenas 3 pequenas populações da planta puderam ser encontradas, todas dentro de apenas 625 metros uma da outra. Paleontologia. Nanotiranos. Por décadas, pequenos fósseis de tiranossauros estiveram no centro de um dos debates mais acalorados da paleontologia. Alguns pesquisadores argumentavam que eram simplesmente juvenis de Tiranossauro Rex, enquanto outros opinavam que eram, na verdade, espécies distintas de tiranossauros pequenos. Esse argumento foi aparentemente resolvido em 2025, após uma reexaminação detalhada de múltiplos crânios e características esqueléticas mostrar diferenças consistentes que não podiam ser explicadas apenas pela idade, incluindo proporção do crânio, contagens de dentes, padrões de fusão óssea e trajetórias de crescimento. Baseado nisso, o Nanotiranos foi formalmente conhecido como seu próprio gênero de 2 espécies identificadas, ambas as quais realmente viveram ao lado do T-Rex em vez de crescerem para se tornarem um. A decisão permanece controversa em alguns círculos, mas marca uma das revisões taxonômicas de dinossauros mais significativa nos últimos anos. Bom, esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir, se inscrevam no canal e deixem o like para me apoiar a trazer mais vídeos como este. Muito obrigado e tenham um bom dia.